nossa coluna Saúde em Dia. A próxima quinta-feira é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. O tema da campanha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia desse ano é proteger as crianças do colesterol alto. Sedentarismo e obesidade estão ligados a esse problema e os cuidados têm que começar cedo. As gêmeas Lorena e Ludmila têm 13 anos e há 5 monitoram as taxas de colesterol. Os últimos exames vieram alterados, com índices mais altos do colesterol e de triglicerídeos. Foi assim que elas precisaram dizer adeus a alguns velhos conhecidos. E nem sempre foi fácil. Foi difícil, né? Porque eu sou mais apegada a chocolate, essas coisas. Mas já estou me acostumando a isso, a trocar. Meu lanche mudou, eu comia muito biscoito recheado, então praticamente eu estou enjoando de doce. É complicado, né? Uma jovem nova, adolescente, dizer que não pode comer um hambúrguer ou que não é todo dia que se faz essa alimentação, entendeu? O biscoito recheado, consegui diminuir muito mesmo, porque era um pacote e às vezes queria mais, um pacote para cada uma por dia. O colesterol alto em crianças e adolescentes pode indicar alterações genéticas, que vêm de família. Mas, na maioria das vezes, as taxas estão relacionadas aos hábitos. O aumento de casos está ligado ao consumo exagerado de alimentos ultraprocessados e industrializados. Nosso objetivo é detectar essa população antes de desenvolver essas doenças. São crianças que já na adolescência podem desenvolver diabetes, podem desenvolver hipertensão e que já estão expostas ao processo de aterosclerose, que é aquela calcificação, endurecimento, né, com placas de colesterol nas artérias e que predispõe à doença cardiovascular no futuro. Tem um hábito que é difícil de mudar até pra gente que é adulto, que é o tal do tempo de tela. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica que as crianças e adolescentes não passem de 2 horas de televisão, videogame e o tal do celular, né, meninas? Estou vendo que essa meta aqui de 2 horas tá um pouquinho difícil de manter. Vocês passam mais do que isso? Se depender na escola, eu fico na hora da entrada, nos tempos vagos, no recreio, na saída. Para onde eu vou, eu gosto de levar o celular, porque às vezes não tem nada para fazer. Os pais precisam ficar atentos para que a dieta não vire um trauma na vida das crianças. As restrições alimentares e regras rígidas podem até gerar distúrbios alimentares no futuro. A melhor mudança é aquela que os jovens já estão vendo dentro de casa. Bom, aqui no estúdio eu vou conversar com a Mariana Timóteo, que vai mostrar pra gente o impacto que o colesterol tem sobre a saúde de todos nós. E vamos focar muito em crianças também, né, Mari? Boa tarde pra você. Bom, minha primeira pergunta é exatamente por que é tão importante começar cedo? Pois é, Cris, boa tarde a todos. Porque esses hábitos saudáveis começam desde cedo. A gente vê aí 4 em cada 5 crianças são sedentárias hoje em dia, no Brasil e no mundo, isso são dados da OMS. 20% dos brasileiros, os dados saíram semana passada do Ministério da Saúde, são obesos hoje em dia. Então, assim, o consenso dos especialistas é que desde cedo, esses hábitos saudáveis de se exercitar e de se alimentar bem, têm que ser mantidos e estimulados. Por quê? Porque o colesterol alto tem mais ou menos 2 causas, né? São as causas externas, essas ligadas à obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, e também tem um forte componente interno, que é hereditário. As crianças nascem, realmente, crianças assim, cujos pais têm colesterol alto, avós, elas têm essa tendência a ter o colesterol mais elevado. E aí tudo isso tem que ser controlado desde cedo. A gente preparou aqui umas telas com os dados assim, mais impactantes. Vamos a elas. Do que qual é a causa desse problema todo, né, da Organização Mundial da Saúde. Olha só, 1/3 das doenças cardiovasculares e acidentes cerebrais são atribuídos ao colesterol alto, causa 2,6 milhões de mortes por ano e quase 30 milhões de pessoas todo ano ficam incapacitadas por conta de doenças relacionadas ao colesterol elevado. E tem muita gente que não dá muita bola pro colesterol alto, né? É algo que é importantíssimo, claro. Bem importante. E aí, puxando aí para as crianças, né? De 2 a 8 anos, se a criança tem um histórico familiar, ela deve ter o colesterol dosado anualmente ou de 6 em 6 meses para poder o médico avaliar mesmo se entra com medicação. E de 9 a 12 anos, toda criança tem que fazer exame de colesterol. Isso também pouca gente sabe. É verdade. Porque o colesterol acima de 130 miligramas por decilitro, aí a criança tem que procurar o especialista. Os pais das crianças têm que procurar o especialista.
E a gente fala muito em alimentação adequada, né, Cris? Esse prato é ideal para todo mundo, né? Prato ideal para todo mundo o resto da vida. Ó, metade com legumes e verduras, a fruta pode entrar aí no meio, as proteínas consideradas saudáveis, que daqui a pouquinho o Dr. Marcelo vai falar um pouco dessas gorduras saturadas de proteína, e os grãos integrais, que são também, que contêm carboidratos. É sempre preferível ser grão integral, mas óbvio que de vez em quando uma batatinha, doce, tudo bem. Um arroz branco também pode, né? Uma pizza. Então, os carboidratos, eles estão aqui, né? Mas realmente, estão nesse grupo. E o prato tem que ser dividido mais ou menos assim. Metade com vegetais, realmente legumes, e o resto para carne e carboidrato. Maravilha. Mari, bom, como a Mari já adiantou para a gente aqui, o endocrinologista Dr. Marcelo Delano Bronstein, professor da Faculdade de Medicina da USP, integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, está aqui com a gente hoje exatamente para falar sobre esse assunto. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Eu queria começar, daqui a pouco a gente fala das gorduras saturadas e tal, que a Mari já levantou, mas queria começar falando especialmente das crianças, porque é o foco esse ano da campanha de vocês. Normalmente o que a gente vê em crianças são crianças que têm sobrepeso ou obesidade, aí sim elas têm o colesterol alto. Mas, de qualquer maneira, as crianças que têm peso normal, ali dentro da linha, elas também devem fazer esse exame? Então, às vezes eu peço colesterol para uma criança e o pai, mas tão pequena criança, ela tem 5 anos, o senhor já está pedindo colesterol. Isso é para adulto, para velho. Não é verdade. Quanto mais cedo se detectar que a pessoa, no caso a criança, tem colesterol alto, mais nós podemos intervir no sentido de ela não vir a ter os problemas que já foram mencionados anteriormente. Assim como todas as doenças, quando são diagnosticadas precocemente, né, doutor? E dentro da tua pergunta, não necessariamente. Nós podemos ter uma criança absolutamente no peso, ou até magra, esportista, com uma alimentação adequada e o colesterol ser muito alto. Porque existe um componente hereditário. Felizmente, esses casos com colesterol muito alto são bem mais raros, mas muitas vezes a criança tem uma alimentação normal, peso normal, etc., e tem colesterol alto em função da hereditariedade. Consequentemente, é muito importante a detecção precoce do colesterol elevado, principalmente às custas do LDL, que é assim chamado colesterol ruim, que é aquele que se deposita nas artérias, formando exatamente as placas de arteriosclerose, de ateroma. Já que o senhor falou disso, se o colesterol ruim for e tiver com um número muito ruim, o alto tiver com um número bom, uma coisa compensa a outra, não tem absolutamente nada a ver? Ponto. Tem, você tem razão. O HDL, que é o colesterol bom, ele funciona como uma espécie de lixeiro. O que o colesterol ruim deposita, o HDL, o colesterol bom, tende a retirar e, consequentemente, limpar a artéria. Mas, primeiro, é uma luta meio desigual em geral. E não é comum as pessoas terem um HDL muito alto. Mais ainda, a pessoa pode ter um HDL alto, mas o tipo de HDL que ela tem não é necessariamente o melhor. E, consequentemente, não há maneiras, inclusive, atuais pelo menos, de se elevar muito o HDL. O exercício ajuda, um pouquinho de vinho tinto ajuda, mas pouquinho. O que é pouquinho? Pouquinho, uma taça. Uma taça por dia. Mas a gente está falando de criança, né? Ninguém vai beber vinho. Ninguém vai beber não pode, aí não pode. Estou falando em geral, né? Está falando dos adultos mas agora. O importante é controlar o LDL, o colesterol ruim. Esse é controlável. Quando ele não está muito elevado, com uma alimentação saudável, que já foi mostrado muito bem aqui. Nada do que tá... Não, agora sim, agora tá bonito. Agora tem fruta, que a gente tava mostrando antes, o sanduíche de jujuba não, né? Pouquinho, como foi colocado. Agora, se ele estiver muito alto, não adianta. Por mais que se faça dieta, exercício, peso adequado, tem que se, então, intervir com medicamento. Doutor, muito obrigada por enquanto. Queria pedir para o senhor continuar aqui com a gente. A gente vai mostrar aqui no nosso telão agora. Vamos botar o telão touch, por favor? Agora sim, vamos zerar ele aqui. E agora a gente vai colocar os nossos endereços na tela para que as pessoas possam participar aqui com a gente, mandar pergunta, algum comentário, qualquer dúvida para o doutor Marcelo. Vamos lá, nosso WhatsApp 21 99999 5555 e ainda a hashtag edição 16. Já eu volto a conversar com o doutor Marcelo, então, sobre colesterol, assunto importantíssimo. Mari, muito obrigada. Doutor Marcelo, até daqui a pouquinho.
Vamos voltar com a nossa coluna Saúde em Dia aqui no estúdio. Vou conversar mais um pouco sobre o colesterol alto na infância com o endocrinologista Dr. Marcelo Delano Bronstein. Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP, integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutor, a gente tem muitas perguntas aqui no nosso telão interativo, colaborativo, como a gente chama. Então, vamos a elas. Vou pegar essa segunda aqui, ó, do Israel. Ele pergunta o seguinte: o consumo excessivo de açúcar faz com que aumente o colesterol? Não, Israel, não diretamente o colesterol. Aumenta um outro tipo de gordura chamado triglicérides ou triglicerídeos, que de certa forma vai influenciar no equilíbrio das partes do colesterol no sentido negativo. De maneira que indiretamente o açúcar realmente não é muito amigo do colesterol, embora não aumente diretamente esse colesterol. Mas deixa o açúcar de lado, melhor, né? A Alessandra faz a seguinte pergunta: quais são as atividades físicas indicadas para crianças que têm colesterol alto? Aquela que a criança gostar. A atividade física tem que ser prazerosa e não há especificamente nenhuma que vai favorecer o colesterol, a não ser no sentido geral da perda de peso e bons hábitos alimentares. Realmente, a criança vai fazer mais se ela gostar, né? Claro, senão ela algum para. esporte que ela gosta. Aliás, Com todo certeza. mundo, né? Vamos combinar? Todo mundo. Exatamente. O Natan Silva, Natan está sempre aqui com a gente, mandando pergunta. Obrigada, Natan. Pergunta o seguinte: doutor, é fato ou fake que o consumo de ovos aumenta o colesterol? Dependendo da quantidade, e veja bem, a gema do ovo que é rica em colesterol, a clara não. A clara é proteína pura. Ovo-albumina. Agora, vai depender muito do perfil de cada pessoa. Se ela já tiver uma tendência a colesterol alto, isso pode ser prejudicial. Mas um consumo moderado em pessoas não predisponentes é absolutamente adequado. Vamos aqui para mais uma pergunta. A Jane Angélica: somente pela alimentação é possível equilibrar o colesterol sem que haja necessidade de remédios? Se o colesterol, principalmente o LDL, não for muito elevado... O LDL que é o ruim. É o ruim, não for muito elevado, é possível. Se ele for pouquinho elevado, a alimentação adequada consegue normalizar. Caso contrário, há necessidade de remédio. Então eu vou aqui para a pergunta do John, que é exatamente quais alimentos ajudam a controlar ou baixar o colesterol ruim. Então, basicamente, o que foi mostrado no início, não é? Proteínas, a dieta mediterrânea, por exemplo, é muito boa, porque tem proteínas, tem cereais, tem grãos, tem óleo de oliva, que realmente é muito bom no sentido, não cozido, óleo de oliva na salada, etc., é muito bom no sentido de favorecer o bom colesterol. Basicamente são esses os alimentos que ajudam. O Tom pergunta o seguinte: doutor, tem uma filha de 14 anos... que sofre de colesterol alto desde novinha. Quer dizer, ela entra bem dentro desse público-alvo da campanha, né? Ela ainda não teve indicação para tomar nenhum remédio, mas nós não conseguimos reduzir as taxas até hoje. Consumir chia ajuda? Bom, se ela realmente tem um colesterol alto que não se controla com medicamento, com dieta apenas, com alimentos, ela já tem uma idade absolutamente favorável ao uso de medicamentos. Eu sugiro que a pessoa, o Tom, né, leve a filha a um especialista para indicar qual o melhor medicamento para essa criança. Maravilha. De qualquer maneira, chia ajuda? Não, nada que eu conheça como muito excitante. Não tem nenhum estudo, assim, que eu conheça, não, decisivo. Sinceramente. Doutor, muito obrigada, é um prazer recebê-lo aqui, recebemos muitas perguntas. Se o senhor permitir, a gente manda as perguntas para o senhor, que a gente não conseguiu, não teve tempo de fazer. O senhor responde, a gente manda por e-mail para o nosso telespectador. Tem muitas mais além dessas daqui. Obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, Cristiane, uma boa tarde. Boa tarde, volte sempre. Obrigado.